Nossa igreja está completando mais um aniversário, então, esse mês, e a gente deve lembrar que isso foi trabalho de missionários que vieram para cá. E o casal que começou esse trabalho aqui foi o pastor Byron McCartney, sua esposa, a irmã Ruth, seus filhos, Bud, que tinha o mesmo nome do pai, já é falecido, já está com o Senhor, a Pamela, a Márcia e o Kevin. Pamela mora no Brasil atualmente, é casada com o pastor Carlos McCord, eles têm um ministério baseado na ideia da concepção de João capítulo 15, permanecer, trabalho que o pastor Carlos realiza aqui no Brasil. A irmã Márcia mora nos Estados Unidos, estado do Texas, perto de filhos e netos. A irmã Ruth McCartney atualmente mora na Pensilvânia com o Kevin, que é o mais novo. Na década de 50, no final da década de 50, o pastor Byron, ele entendeu que a vontade de Deus para ele, para sua esposa e para seus filhos, é que eles deveriam deixar São Paulo e ir para o Nordeste do Brasil, começar um trabalho lá. Então, ele enviou sua família de avião e enviou os móveis, né? E ele adquiriu um Jeep, e um Jeep com um trailer, né? E eles foram para lá. 3 anos depois de estarem lá, eles resolveram fazer uma viagem ali pelo Nordeste. Então ele pegou a família e adquiriu milhares de folhetos e Novos Testamentos, eles colocaram aquilo no carro e saíram pelo Nordeste de carro. Um amigo disse a eles que eles não deveriam fazer isso, a época não era boa, o Brasil estava numa situação política instável, final da década de 50, você sabe, né? Em 64 houve o golpe militar, então toda aquela situação, eles eram americanos num ambiente onde se falava muito de comunismo, etc. e tal, mas mesmo assim eles foram e caminharam por diversos lugares, passearam por diversos lugares ou trabalharam em diversos lugares. Numa dessas situações, e é essa que eu quero me prender essa noite, eles estavam voltando em direção à Fortaleza, então, deixando Recife, tiveram que pegar um caminho bem no deserto mesmo, uma região desértica, uma estrada secundária, e eles foram indo, passaram por Sobral, indo em direção à Fortaleza. Sobral já é no Ceará, por volta de 4 horas da tarde, assim, e naquele momento o anoitecer chegava mais ou menos lá por volta de 6h30, e assim que o sol sumia, logo escurecia, eles ficaram pensando assim: o que a gente faz? Aqui em Sobral a gente continua, a gente fica 4 horas, é que dá para chegar, e decidiram continuar. Viajaram 1h30, 5h30 da tarde mais ou menos, um pouquinho depois disso, eles estavam numa estrada no meio de coisa nenhuma, de lugar nenhum, e o pastor Byron escreve que um pneu furou. O pneu furou, eles pararam, trocaram o pneu, né? E bom, agora vamos ver onde a gente vai encontrar algum lugar para consertar esse pneu. E aí andaram uns poucos quilômetros e estourou outro pneu. E aí eles tinham 2 pneus estourados agora e não tinham mais estepe, né? Eles pararam ali no meio. Só que antes deles continuarem, depois da primeira troca de pneus, o pastor orou, né? Eles reuniram, oraram: Senhor, dá-nos uma viagem segura, uma viagem tranquila até o nosso destino, concede-nos isso. E entraram no carro, prosseguiram, e aconteceu isso. 2 pneus furados. Ele disse que nunca tinha passado por uma situação. No mesmo momento, não. Os pneus furam, né? Às vezes você fura 2 pneus, mas não ao mesmo tempo, né? Assim. E aí, quando aconteceu do segundo pneu furar, o filho dele, Kevin, que hoje está com a irmã Ruth, ele e sua esposa, cuidam da irmã Ruth. Ele tinha 5 anos na época, e ele chegou perto do pai e disse assim: mas pai, nós oramos. E o pastor Byron relata que naquele momento ele queria mais uma resposta para dar ao filho de 5 anos sobre essa situação do que o pneu consertado. Ele disse que essa situação foi uma situação mais difícil, né? O que eu vou dizer para essa criança, né, nesse momento aí? Ele disse que a única coisa que veio à mente dele foi dizer: nós oramos, então vamos ver o que Deus vai fazer para nós. E ali ele saiu do carro, nada numa direção, nada na outra direção, e de repente apareceu um caminhão tanque, né? E o motorista veio, parou, perguntou: você está com um problema aí? E ele disse: não, eu estou com 2 problemas.
com 2 pneus furados, né? Olha, eu tenho um compressor aqui para encher, mas não adianta o compressor se você não tiver o pneu para consertar, né? E aí, enquanto eles estavam conversando ali, veio um outro caminhão. E depois veio um outro caminhão. E aí veio um outro caminhão. No final havia 5 caminhões parados ali. E os caminhões, os outros motoristas, tinham as coisas para consertar os pneus. Então eles começaram a consertar os pneus. E consertaram. E nem deixaram o pastor pegar no trabalho. E aí encheram os pneus, né? E aí ele, no final daquilo tudo, ele disse, bom, quanto que eu devo a vocês? E um deles lá disse assim, ué, vocês não são aquela família que está distribuindo folhetos aí por toda a estrada? Somos nós mesmos. Não é porque a gente vem por aí, eu vim por aí parando, em todo lugar as pessoas têm folhetos e têm Novos Testamentos, estão comentando disso e tal. E aí o Kevin, o filho dele, veio correndo lá já com Novos Testamentos e folhetos que ele distribuiu ali para aqueles caminhoneiros ali, sendo que o primeiro que tinha chegado disse, vocês estão indo para onde? Aí ele falou, nós estamos indo para Fortaleza, tem mais 65 quilômetros até a estrada, né, a rodovia mesmo. Então, vocês vão e tenho certeza, eu estou logo atrás de vocês. Se acontecer alguma coisa, eu estou junto. E assim eles foram e não aconteceu nada. Os outros caminhoneiros ficaram lá. Ele não sabe quanto tempo eles ficaram lá, mas eles ficaram lendo os folhetos e as porções do Novo Testamento. 6 meses depois que eles voltaram dessa viagem, ele estava lendo o jornal amanhã, e o filho dele, aliás, numa noite, e o filho dele, o Kevin, chegou para ele e disse assim, pai, eu quero ser salvo. E aí ele olhou para o filho e disse, dentro da compreensão dele, foi o que ele disse para o filho, filho, você já é salvo. Você é uma criança, você está salvo. Então, no momento certo, você fará a sua decisão, né? Então, mas agora você pode ficar tranquilo. E voltou a ler o jornal. Mas o filho insistiu. Baixou o jornal e disse, pai, eu quero ser salvo essa noite. E ele estava com lágrimas nos olhos, né? E o pastor virou para a irmã Ruth e perguntou assim, o que você faz com uma criança de 5 anos e meio? Aí a irmã Ruth virou para ele e disse assim, o que você faz com uma criança de 5 anos e meio? Porque há 6 meses ele está atrás de mim falando sobre isso, desde que nós voltamos daquela viagem. E aí ele pegou a mulher, foram para a sala, se ajoelharam junto com o filho e oraram ali naquela noite. Com 5 anos e meio, Kevin entregou a sua vida a Cristo. E ele disse, agora toda a nossa família, os outros mais velhos já eram crentes, toda a nossa família agora está nas mãos do Senhor, onde tem estado desde então, né? Mais tarde eles vieram para o Rio de Janeiro, organizaram essa igreja aqui e ficaram aqui durante muito tempo, retornando aos Estados Unidos. Então, o pastor Byron faleceu, o seu filho, Bud, mesmo nome do pai, né? Byron McCartney, faleceu também, de modo que hoje você tem o restante da família nos Estados Unidos. Oramos muito pela Márcia, que tem a mesma enfermidade que o pai dela e o irmão tiveram, né? Pressão, como é que fala? Hipertensão pulmonar, né? E que na época não tinha muito o que fazer assim. Graças a Deus hoje tem, quando a doença se manifestou nela, não se lembra, nós começamos a orar aqui, e então os cuidados que estão sendo tomados, remédios, medicamentos, tudo estão fazendo efeito, e Deus deu a ela, a seu irmão, a graça de terem seus filhos e netos, né? E hoje cuidando da sua mãe. Até 2 anos atrás, mais ou menos, a irmã Ruth morava com a irmã Márcia no Texas. Nós estivemos lá visitando-a e tivemos uma semana muito gostosa ali. E depois, então, até pelas dificuldades de tratamento da Márcia, ela se mudou para a Pensilvânia para morar com o Kevin, esse mesmo que naquela noite entregou a sua vida a Jesus. É interessante você ver isso, um trabalho missionário. O pastor Byron, ele, por tudo que eu tenho lido a respeito dele, eu não conheci pessoalmente, mas era aquele missionário que veio para um trabalho, ele veio para abrir igrejas e evangelizar pessoas, e era isso que ele fazia. Ele não tinha nenhuma intenção de simplesmente ficar num lugar ali
numa igreja. O chamado dele foi um chamado para ser missionário, então ele veio para São Paulo, foi para o Nordeste, veio para o Rio de Janeiro e continuou trabalhando em muitos outros lugares aqui no Brasil. Eu estou contando isso porque nós devemos ser gratos por isso. Gratos por isso, e também dizer ao Senhor que nós gostaríamos de ver isso nas nossas famílias. Nossos filhos, nossos netos podem ser chamados por Deus. Nós não devemos sucumbir à ideia de que o futuro dos nossos filhos e filhas precisa ser uma grande carreira profissional. Nós não podemos sucumbir à ideia de que não, da nossa família, arrisca qualquer chamado para o ministério, para missões. Nós não podemos sucumbir a isso. Isso é uma tentação hoje dentro das igrejas. Enquanto nós temos o exemplo, através da história da palavra de Deus e da história da igreja, nós temos o exemplo, e a nossa igreja, então, e você hoje está conhecendo um pouquinho mais, tem isso na sua própria história, o exemplo de famílias que deixaram sua terra natal, sua cultura, seus familiares, foram para um lugar distante, muitas vezes em situações de risco, em situações perigosas, e que fizeram o Evangelho chegar até nós. Nós devemos ser gratos a Deus por isso e nos dispor para o Senhor. Você nunca encontrará a realização plena fora do plano de Deus para você. Nunca. Você pode ter até bastante dinheiro, uma boa condição financeira ou social, você pode até ter muitos amigos e tal, você nunca vai se encontrar plenitude se você estiver fora do que Deus quer para você. Então, se você não for enviado, não vá. Mas se você for enviado, não fique. Tem que estar aonde Deus deve estar. Vamos orar. Vamos orar agradecendo a Deus pelo trabalho, pelo ministério dessa família e de tantos outros missionários que Deus tem usado. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar ao Senhor. Pai querido, muito obrigado pelo trabalho realizado por missionários, por missionárias em tantos lugares, Senhor. Nós que temos convivido com missionários, visitado missionários, participado do ministério deles, nós te louvamos por isso, nós reconhecemos que isso é uma dádiva que o Senhor deu à igreja. Desde aquele momento em que pessoas desconhecidas de nós saíram de Jerusalém, voltando para as suas terras e pregando o Evangelho. Daquele momento em que Paulo, Barnabé foram separados na igreja de Antioquia. E a partir dali, cada homem, cada mulher que foi chamado pelo Senhor para pregar o Evangelho em lugares distantes, pregando também na sua própria terra. Nós reconhecemos o teu amor, o teu cuidado, a manutenção da tua promessa. E somos gratos ao Senhor porque essa bênção nos alcançou. E nesse mês, quando nós nos reunimos e celebramos a existência desta igreja local, nós queremos te louvar pelo trabalho missionário que foi realizado aqui, pela vida do pastor Byron, da irmã Ruth, dos seus filhos e filhas. Nós te louvamos por todos aqueles que nos antecederam e que foram fiéis ao Senhor, com seus defeitos, com suas fragilidades, o que só expressa ainda mais o poder, a beleza da tua graça, agindo em vasos de barro como nós. Nós louvamos ao Senhor por isso. Nós te agradecemos por isso. Senhor, não deixa que nenhuma pessoa aqui, do mais velho ao mais novo, não permita que nós tenhamos corações insensíveis a isso. Não permita que nós não sejamos gratos por isso. Não permita que nós percamos de vista a ação do Senhor ao longo da história, recente inclusive, a nossa história, para que não percamos de vista também aquilo que o Senhor quer e pode fazer na nossa própria vida nos dias que virão. Dá-nos a tua bênção nesse sentido e abençoa essa igreja para que nós sejamos fiéis ao Senhor e para que nós mantenhamos o Evangelho como recebemos e sendo zelosos de tê-lo, Senhor Deus, e de passá-lo à geração seguinte com fidelidade. Oramos assim, pedindo pelos missionários com quem trabalhamos, a irmã Margarida na Guiné-Bissau, o pastor José Carlos lá na Amazônia, o pastor Paulo Pimentel em Teresópolis, pastor Joaquim e sua família lá
em Assis Chateaubriand, Lar Batista Bíblico. Rogamos também por aqueles por quem oramos continuamente, Senhor, o Edivano em Portugal, a Fernanda Katsui na China. Nós pedimos, Senhor Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia, e que o Senhor sustente essas famílias, homens, mulheres, e que o Senhor os recompense com frutos abundantes, Senhor. Almas se convertendo a Jesus. Mesmo quando toda circunstância for contrária, difícil, que o Senhor conceda, por graça, uma boa colheita, Senhor Deus, de vidas preciosas, porque foram salvas pelo sangue de Jesus, ó Deus. Recebe nosso louvor, nossa adoração. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.